E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou passar para vocês uma aula sobre conceitos de semiótica, que é muito importante para quem está aí nessa formação de design. A semiótica, ela é uma vertente de estudos em que muitas pessoas têm dificuldade, mas que eu vou tentar passar para vocês de uma forma assim bem simples para que vocês consigam entender. Ela não é fácil realmente, ela é bem complexa. Quem quiser pode, de repente, procurar materiais complementares. Inclusive, na primeira aula que eu passei para vocês, um dos significados de design era de um dos autores conhecidos da semiótica, que era o Wilhelm Flusser, que ele tem livros muito importantes, né, nessa área. E eu vou tentar passar para vocês assim, os conceitos principais da semiótica, que vão ajudar muito na hora que vocês forem montar os seus trabalhos, sejam eles produtos ou peças gráficas. Vamos começar então. Então, o que é semiótica? A semiótica é o estudo dos signos, e os signos só existem na mente. Essa esfera do conhecimento ela existe há um longo tempo e revela as formas como o indivíduo dá significado a tudo que o cerca. A semiótica ela estuda o significado que nós atribuímos às coisas que estão ao nosso redor. Ela lida com conceitos e ideias e estuda como esses mecanismos de significação se processam natural e culturalmente. Segundo a semiótica, nós atribuímos diferentes significados às coisas de acordo com a nossa cultura e de acordo com o conhecimento que é passado para a gente. Ao contrário da linguística, a semiótica não reduz suas pesquisas ao campo verbal. Ela se expande para qualquer outro sistema de signos. Entre eles, nós temos as artes visuais, as músicas, a fotografia, cinema, moda, os gestos, a religião, entre outros campos que têm esses signos já pré-estabelecidos ou então nos quais signos surgem a todo momento. Então, como que se dividem esses signos, né? Segundo Charles Peirce, que ele foi o pai da semiótica, ele é este senhor que está aqui, as pessoas exprimem o contexto à sua volta através de uma tríade, que é a primeira idade, a segunda idade e a terceira idade, que essa tríade é o alicerce da teoria de Peirce. Segundo Peirce, as pessoas elas têm estágios de percepção. Então, levando em conta tudo o que se oferece ao nosso conhecimento, exigindo de nós a constatação de sua existência, tentando distinguir o pensamento do ato de pensar racional, o Peirce chegou à conclusão de que toda experiência é percebida pela consciência aos poucos, e em 3 etapas. Eu vou falar daqui a pouquinho dessas etapas, mas agora eu já vou dizer quais são, que são a representação, a indicação e a sugestão. Bom, eu vou tentar explicar de um jeito que vocês consigam entender. Todas as coisas, elas representam para nós elas têm para nós algum significado. E esse significado, ele é atribuído a nós através da representação. Então, vamos supor aqui, a coisa é o objeto, é a bola. A representação é o meio, é a imagem da bola, é aquilo que a gente enxerga da bola, a forma que ela tem, que nós sabemos que aquilo é uma bola. E o significado é o conjunto teórico dos detalhes, que são signos e com os outros significados. Então, uma bola pode ser de futebol, ela pode ser de vôlei, e uma bola ela serve para praticar algum esporte, ela serve para se divertir. Isso são os significados, que são um conjunto de signos que nós atribuímos àquele objeto, que no caso é a bola. Assim, uma frase do Peirce que de repente pode ajudar vocês a entenderem um pouquinho é: um signo é algo que substitui algum aspecto ou capacidade de alguma coisa para alguém. Eu sei que é meio complicado entender a semiótica assim de cara, mas eu espero que com essa aula vocês consigam entender um pouquinho. Conforme eu for avançando aqui no conteúdo, vocês vão ver que ela não é tão difícil assim. Então, eu vou voltar nas categorias que eu tinha falado anteriormente para vocês. Na categoria representação, há uma relação de proximidade sensorial, ou emotiva entre o signo e o objeto em si, que pode ser representado por meio de uma imagem ou desenho. Então, pessoal, na representação, o que a gente tem? A gente tem um desenho, a gente tem uma imagem de alguma coisa que a gente conhece. Na categoria indicação, o signo dá indícios de que determinado objeto ou situação existe. Para que ele seja reconhecido, é necessário que a pessoa tenha o conhecimento prévio. Então, assim, o que a gente tem? Na representação, você tem uma imagem de algo que existe realmente. Na indicação, você está vendo uma imagem, mas você tem que conhecer aquilo previamente para você saber do que está sendo falado ou o que está sendo representado ali.
E na categoria sugestão, o signo sugere a associação de ideias pré-estabelecidas, e ele pode ser interpretado por todos como se referindo a determinado objeto ou contexto. Então, nessa categoria, você tem que ter o conhecimento prévio e você tem que ter uma associação desses conhecimentos, dessas ideias pré-estabelecidas, para que você tenha o significado daquilo para você. Então, como eu tinha dito antes, para você ter, por exemplo, o que é uma bola, você tem que saber previamente o que é aquilo. Porque, de repente, só de você ver uma imagem, você vai pensar, se você não conhecesse o que é uma bola, você ia pensar que aquilo ali é um círculo. Mas você não ia atribuir aquilo o significado de que aquilo é uma bola. E você não ia saber também que aquilo pode ser usado para praticar algum esporte, que pode ser usado para você se divertir. Então, isso é a semiótica aplicada realmente. É aquilo que você vai mostrar e aquilo que as pessoas vão entender de acordo com o conhecimento que elas já têm. Lembrando que, dentro da semiótica, nós temos 3 conceitos que são importantes que vocês saibam. O primeiro é o ícone, que é semelhante ao objeto real. Tudo que for um ícone é a representação fiel do objeto real que nós estamos mostrando. O índice é uma relação imediata, uma conotação, é aquilo que a gente vai mostrar e que vai remeter diretamente ao objeto que nós estamos querendo representar. E o símbolo é aquela relação por convenção, que todo mundo sabe que, por exemplo, aquela bola com alguns riscos, algumas ranhuras é uma bola de futebol e que aquela bola é diferente da bola de vôlei, e isso é um símbolo. Então, você fala assim, mas e daí, Mari? Quando que eu vou usar esses conceitos? Para que você está me passando tudo isso? A gente vai usar esses conceitos quando a gente for desenvolver um projeto, e é importante que esses conceitos estejam em nós, por quê? Quando a gente for desenvolver alguma coisa, a gente tem que se perguntar para ver se nosso trabalho realmente está bem fundamentado, né? Então, algumas perguntinhas assim que podem nos nortear no desenvolvimento dos nossos projetos. Como é a cultura do público do projeto? A mensagem ela vai ser entendida claramente ou a gente quer que aquilo fique meio subjetivo? Já existe alguma convenção para isso? Já existe algum meio usual para que aquela nossa mensagem seja passada? Ele está bonito, mas é necessário ele ser bonito ou será que ele está fazendo sentido? Porque de repente um projeto ele está bonito, ele está legal, mas ele não faz sentido nenhum. Então, esse sentido ele é necessário ou de repente aquilo pode ficar meio sem sentido, que você está prezando é só a beleza, né? A foto que a gente está utilizando, ela representa o quê? Porque, de repente, pessoal, é como eu falei, um signo ele tem mais de um significado. Então, de repente, eu estou mostrando uma bola que, para mim, pode ser uma bola de futebol e para a pessoa que está vendo pode ser uma bola de vôlei. Então, assim, vocês têm que pensar muito bem quando for montar algum projeto que tenha imagem, principalmente nesse ponto. Ele está representando o quê? Ele está representando o que ele tem que representar? E o texto é só para ter ou ele é para levar? Aquele texto ele está ali só para, de repente, preencher uma massa textual ou ele está ali para levar algum conteúdo? E esse conteúdo está de acordo com o que deve ser passado? Então, assim, para finalizar essa aula, eu vou deixar aqui para vocês que a semiótica, quando ela é aplicada aos projetos de design, ela auxilia na pesquisa de significados que passam a ser atribuídos a cada produto. Visto pela ótica da semiótica, todo produto de design é um portador de representações. Ele transmite sensações e emoções por meio da sua forma, material, marca, textura, cheiro, entre outros aspectos. Pessoal, nós somos também criadores de signos. Nós somos criadores de símbolos também. Então, nós estamos aqui, os designers, para passar para as pessoas uma mensagem. E a forma como nós passamos essa mensagem, ela tem que ser muito bem definida. E esses conceitos de semiótica, eles vêm justamente para isso, para mostrar para a gente que nem tudo que a gente pensa que é de uma forma, as pessoas vão entender daquela forma. E que é importante que a gente pense realmente quando for desenvolver um projeto, seja um produto, seja um projeto gráfico, porque as pessoas têm que entender o que a gente está querendo passar. Tudo bem? Então, galera, essa foi a aulinha de semiótica, eu espero que vocês gostem. E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição sempre, vocês já sabem disso. É isso aí, até a próxima!